Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, começando mais um conteúdo, nesse vídeo aqui venho trazer para vocês como nos aproximarmos dos nossos guias e protetores. É isso mesmo, né? Lembrando a todos que é um vídeo informativo, pode existir várias e várias formas. A gente vai trazer um pouquinho desse conteúdo para vocês. Pedimos aí que se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva, né? Porque temos vídeos diários e todos os vídeos trazemos informações. Não falamos só sobre a Umbanda, mas falamos também sobre a espiritualidade de uma forma geral. Então tenho certeza que o canal vai agregar muito à sua vida. Então é claro, acompanhe o nosso conteúdo, tá ok, pessoal? Enquanto a gente toca a vinheta, peço para você que se inscreva, curta e compartilhe e vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, um dos passos mais importantes, para quem não sabe, do desenvolvimento mediúnico, consiste em nos aproximarmos, isso mesmo, gradualmente dos guias e protetores que nos acompanham. Este contato com a espiritualidade nos mantém sintonizado com o que há de mais elevado no plano astral. E para isso, pessoal, não se faz necessário grandes movimentos, ritos e elementos. O simples é suficiente. É isso que muitos espíritas umbandistas devem entender, que para entrar em contato com seus guias e mentores não é preciso ali grandes coisas, não. O simples já é bom. Os guias, pessoal, são almas, são espíritos adiantadas, que assumem o papel de nos orientar e nos auxiliar o nosso programa de vida aqui na Terra. Cada pessoa possui aqueles que acompanham no astral. Algumas atuam para impulsionar na evolução pessoal do seu protegido. Outras vinculam-se às suas atividades. Por exemplo, um médico é acompanhado por espíritos desta mesma área de trabalho. Deu para vocês entenderem, né? E no caso dos médios, há entidades associadas à missão espiritual do indivíduo. Nem todos os guias se manifestam pela mecânica da incorporação. Devemos entender isso. Algumas presenças são sutis. E para que você possa receber melhor os seus ensinamentos, é necessário que você eleve sua vibração até eles. Por esta razão, esforcemos-nos para nos tornarmos a cada dia mais próximo de suas energias. É bem simples. Primeiramente, é preciso nos manter, no caso é preciso nos atentar que somos umbandistas, candomblecistas, espíritas 24 horas por dia. E não somente nos momentos ali de gira, de trabalho. São muitos os que nem sequer dedicam um pensamento para a espiritualidade, no intervalo de um dia de trabalho para o outro, enfim. Esta, por outro lado, não esquece de seus filhos e não os deixam desacompanhado tempo algum. Por esta razão, pessoal, procure ao longo do seu dia lembrar das entidades, da Umbanda, da sua religião, seus ensinamentos, aplicando-os sinceramente na sua vida. É necessário, neste ponto, certo equilíbrio. Nem o fanatismo, é claro, aquela pessoa que só pensa e fala sobre o mesmo assunto o tempo todo, nem o outro extremo, oposto, aquele que age como se não tivesse uma vida espiritual para cuidar, tá ok? É importante, diariamente, separar um momento para se comunicar com o alto, com o astral, e para isto basta uma simples prece, uma simples firmeza, de pensamento que seja. Com esta prática, você habituará sua mente a conviver com as energias superiores. Foque mais em agradecer do que pedir. E depois, escute. Os guias falam conosco por meio dos pensamentos. A intuição, para quem não sabe, é a voz da espiritualidade.
Ó, os falangeiros da Umbanda são espíritos de alta evolução, de larga sabedoria e conhecimento. É uma honra para todo médio a possibilidade de aprender diretamente desses mestres espirituais. Não foi à toa que encarnamos com esta missão. Portanto, façamos bom proveito de oportunidade única de acelerar nossa evolução. Empenhe-se em se aproximar de suas entidades, que são maravilhosas, e tenha certeza que isso valerá mais do que qualquer ouro aqui na Terra. Tá aí, pessoal. Deu para você entender. Bem simples, como se aproximar das suas entidades, dos seus mentores espirituais. Separe alguns momentos do dia para se voltar aos seus pensamentos, elevar os seus pensamentos para a espiritualidade, naquilo que você crê, naquilo que você acredita. E outra, só tome cuidado com o fanatismo. Mas espero aí que vocês tenham entendido. Olha para vocês ver, são coisas simples, tá certo? Por isso que eu peço, uma das coisas importantes, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe nas redes sociais, que eu tenho certeza que muitas pessoas também vão gostar desse conteúdo, tá certo? E não esqueça, se ainda não é inscrito do canal, se inscreva. Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo e axé a todos.